Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, mas vamos embora falar do Sport Clube do Recife, o maior do Nordeste, porque tem mais uma bronquinha, meus amigos. O Sport, meus amigos, desistiu do jogador de última hora e deixou o Guarani puto da vida. Exatamente, uma bronca pesada. E eu vou trazer para vocês aqui quem é o jogador, como foi essa negociação. E digo logo, tá? Sou torcedor do Sport, mas essa diretoria do Sport levou para um caminho muito errado e eu vou explicar agora a vocês. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes da gente falar aí sobre esse jogador aí, como foi esse rolo todinho, um negócio assim surreal, tá? Que aconteceu. Mas eu quero trazer para vocês o seguinte, tá? Só lembrar que hoje tem o maior do Nordeste, Sport Vila Nova na Ilha do Retiro. E como todo mundo tá vendo, só olhar pro céu, tá chovendo muito, meus amigos. Como é que vai estar a Ilha do Retiro? Será que vai ter condições de jogo? Porque é muita chuva mesmo, tá? Desde a madrugada tá chovendo, o negócio tá meio nublado, para, volta. E tá muita gente também vindo me perguntar isso. Jackson, como é que está a Ilha do Retiro? Vou mostrar agora a foto para vocês aí da Ilha do Retiro, como está no momento. Tapete, meus amigos. A reforma que o Sport fez aí nos últimos anos surtiu efeito, troca do gramado, tá na tranquilidade total. E quem comprou ingresso pode ir pro jogo, que vai ter jogo normal, tá certo? No tapete da Ilha do Retiro. Isso é importante a gente frisar, tá certo? Porque a gente já virou chacota muito tempo, muitos anos aí, que qualquer chuvinha menor do que essa, a Ilha do Retiro já alagava. Não dava pra jogar, virava uma lama ali. Fica um negócio bem pesado mesmo. Mas agora, como vocês viram aí na imagem, está na tranquilidade total. E hoje a bola vai rolar de qualquer jeito, beleza? Só soltar energia. Aí se faltar energia, tem gerador também. Tem gerador. Beleza? Mas bora lá, meus amigos. Deixa aí tranquilidade total. Hoje, tá certo? Tem Sport na Ilha do Retiro e precisa pontuar na Série B, beleza? Já pontuou, fez o primeiro ponto contra o Coritiba, mas precisa pontuar dentro de casa, que é muito importante. Com chuva ou sem chuva. Com o treinador ou com o treinador interino. Tanto faz. Tem que fazer pontos, beleza? Mas bora lá, meus amigos. Na tranquilidade total. Jackson, que rolo foi esse que o Sport desistiu do jogador? Quem é esse jogador? Vamos lá, meus amigos. Eu trouxe para vocês na semana passada, tá certo? Só o Sport está negociando com o centroavante Maranhão. Isso mesmo. O nome dele é Guilherme Maranhão. Então, o jogador estava assim negociando com o Sport. O Sport disse que assim esfriou, ninguém trouxe muitas informações e a gente ficou sem entender nada. Mas hoje, meus amigos, saiu no GE, tá certo? Que faz a cobertura do Guarani e a diretoria do Guarani, presidente do Guarani, tão puto da vida com o Sport por conta dessa negociação. E se for verdade o que eu vou trazer para vocês agora, o negócio ficou feio e a diretoria do Sport, que eu passo o pano, tá muito errada, tá? Tá muito errada. Mas bora lá, meus amigos. O que é que foi que aconteceu, Jeff? Deixa de enrolar, bora lá. O que aconteceu, meus amigos? O jogador Maranhão, que é esse que vocês estão vendo aí agora, os números dele dos últimos anos dele aí, tá? O melhor ano pra mim dele foi de 2023, tá certo? / 2024, aí mais 2024. Que ele fez 18 jogos com a camisa do Grêmio Prudente, fez 18 jogos, 11 gols e 5 assistências. Aí o Maringá pegou ele emprestado, tá certo? E ainda em 2024 ele faz mais 17 jogos, 4 gols e 6 assistências. Ano passado, com a camisa do próprio Maringá, fez 38 jogos, 12 gols e 7 assistências. Ele é centroavante, tá? E depois foi emprestado para o Atlético Goianiense, já na Série B. E na Série B fez apenas 7 jogos com a camisa do Atlético Goianiense e fez um gol, que também é legal, tá certo? E o Sport, meus amigos, teve interesse nesse atleta, tranquilo. Eu disse até pra vocês, pô, esse cara aí tava jogando a Série C, pelo Guarani e tudo mais, pelo Maringá, tudo mais, mas beleza, tranquilidade total, não tem problema nenhum não. É um jogador ok, tá certo? É um jogador ok. E só lembrando que esse ano ele fez 5 jogos e ainda não fez nenhum gol, tá bom? Mas, tranquilo, era um jogador ok, como eu disse pra vocês. Só que, meus amigos, o Sport abriu uma negociação com o atleta. E eu trouxe aqui pra vocês, ó, o nosso centroavante, antes de chegar Perotti, tá? Perotti foi de última hora.
Antes de chegar para o Herói, o nosso centroavante provavelmente vai ser esse jogador. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu trouxe aqui, e quem não acompanha, volta aí nos vídeos que você vai ver mais detalhes sobre esse atleta. E eu gostei muito, tá certo, da possível contratação dele, que é que estava se encaminhando. Só que, meus amigos, é o seguinte, o Sport abriu negociação, tranquilo, e depois, meus amigos, o Sport esfriou. Mas antes de esfriar, o Sport alinhou valores, tá certo, com o Guarani, já disse ao Guarani quanto ia pagar, alinhou valores com o jogador e seu empresário, quanto é que o atleta ia vir para a Série B, quanto é que ia receber do Sport, tudo normal dentro do trâmite. Só faltava ele chegar em Recife, fazer os exames e poder ser anunciado pelo Sport. Isso aí, meus amigos, já estava mais que encaminhado. Para você ter uma ideia, o Guarani já tinha comprado a passagem do jogador. Falou com o atleta falou com sua família, disse, tô indo pro Sport, falou com seus companheiros, dizendo, tô indo pro Sport, e estava tudo certo. Só que, meus amigos, o Sport do nada, foi lá e parou de entrar em contato, tá certo, com o Guarani. E o Guarani ficou sem entender, já comprei a passagem, entrou em contato com o Sport, e aí, como é que tá a situação para ele ir? Sabe o que o Sport fez? Sport, que eu digo assim, quem tá dentro da Ilha do Retiro ali, comandando seu Ítalo Rodrigues e sua cúpula, não responderam mais o Guarani, simplesmente assim. E para você ter uma ideia, como a negociação estava avançada, o Guarani já tinha outro atleta, negociando com outro atleta, para ele chegar, porque isso aí já era nos últimos dias. Isso aí foi entre quinta e sexta-feira. Então já estava nos últimos dias aí para poder fechar com o jogador, e o jogador já estava esperando, já tinha se despedido, como eu disse a vocês, e o Sport simplesmente não respondeu. Isso aí é antiético, tá? Se o que o presidente do Guarani está falando é antiético. O próprio presidente do Guarani entrou em contato com o presidente do Sport e não houve retorno nenhum. Ninguém quis falar com ele sobre o jogador, se desistiu mesmo ou não, se ele poderia botar o jogador para negociar contra o clube, nada disso. O Sport simplesmente desistiu do atleta, não falou o porquê desistiu do atleta. O Guarani ficou com o pepino porque teve que segurar o atleta, não negociou o atleta com outro clube, porque assim, o que eu digo quando é antiético é isso. É você chegar e dizer, eu não quero jogador, beleza. O Maranhão não é nenhum astro, não. Mas você tem que comunicar a outro lado, eu não quero mais não, beleza. Então já tem um clube B aqui que tá querendo ele, e aí, vai embora. Então já vai para esse clube B e alinha a vida do jogador. Agora, o jogador não vai para canto nenhum, vai esperar outra janela de transferência que só vai abrir no dia 20 de julho. O Guarani ficou puto da vida, com toda a razão, tá certo? Se essa história for verídica, com toda a razão, o Guarani ficou puto da vida e o Sport se queimou no mercado. E lembrando, tá? Eu não gosto de Gasparino, que estava aqui, que é o executivo agora de futebol lá do Criciúma, mas essas negociações do Sport, que é o que interessa a gente, tá certo? Que tem que ser sincero, tá sendo muito mal feita. Tá? É o Sport negociando com o treinador e os treinadores dizendo que não quer. O Sport chegou agora, que aí a gente tem que falar, que eu já tenho que falar direto do executivo Ítalo Rodrigues, que eu passo o pano aqui. Eu acredito que é um cara que tem que dá para fazer um bom trabalho, mas tá levando um negócio meio errado, queimando mais ainda o Sport no mercado, que ele chega lá para contratar Eduardo Batista, fala com o Criciúma, diz que vai pagar a multa do Criciúma, mas não conversou com o treinador diz que não quer sair. Então, o próprio Criciúma já ficou chateado, que o Sport também já está fazendo isso com jogadores deles também. Aí agora já vem o Guarani também falar que o Sport negociou tudo e não atenderam o telefone. Então, assim, é para se preocupar, tá certo? Em relação ao Sport, como é que tá no mercado. O Guarani é Série C, beleza, é uma série abaixo da nossa, mas tem que respeitar. Na minha opinião, tem que respeitar. E eu tô sentindo, tá? Eu tô vendo assim, de longe, bem de longe mesmo. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas que essa diretoria do Sport, de futebol, que tem no comando aí Ítalo Rodrigues, está sendo muito amadora no mercado. Pelas contratações e também pelo que a gente tá vendo aí. Principalmente contratação de Abraão, que ninguém queria, nem aqui nem lá. Abordando os jogadores lá do Criciúma, sem entrar em contrato com o Criciúma, fazendo negócios com o Guarani,
com o presidente do Guarani do nada desistindo sem dar uma razão, nenhum motivo, e trazendo jogadores, tá certo, que essa janela aí só de reposição. Então, assim, muito complicado a situação do Sport no mercado, e eu tô ficando mais complicado ainda essa formação do time para a próxima janela, que vai abrir no dia 20 de julho, tá? Eu já digo logo aqui que essa forma de lidar de Ítalo Rodrigues, não só, tá certo? Já tenho que deixar bem claro aqui, não só com o jogador Maranhão, não só com outros jogadores, mas também de se comportar, de querer ser superior ao Sport, de dizer que veio porque quis vir, a mesma narrativa dos jogadores que Ramon teve também. Então, assim, é o ponto a se observar, e eu já digo logo a vocês que acompanham o futebol, que acompanham aqui, que eu vou observar mais de perto como é que está essa situação do Sport, como é que está a situação de Ítalo Rodrigues fazendo essas contratações, umas contratações meia boca, que veio para o Sport, que, como eu disse a vocês, entre Perotti e Maranhão, eu acredito que eu preferia Maranhão, mas depois eu vi os números, tá? Até passagem mesmo de Perotti, eu acredito que era menos ruim a questão de Perotti vir para o Sport, mas tem que ser feitas as coisas certas dentro do modelo, porque isso que aconteceu agora no Sport, que está acontecendo com o Ítalo Rodrigues, já aconteceu com o Guilherme Falcão, no último ano aí, com o próprio Gasparino, que não tinha moral no mercado, e eu não quero que aconteça isso, porque esses caras são passageiros. Ítalo Rodrigues, como Guilherme Falcão, como Gasparino, são tudo passageiros e queimando o nome do Sport no mercado, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa possível vinda de Maranhão. Vocês gostariam que ele tivesse vindo ou não? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.